Comprei minha primeira Cold Wallet Ledger há mais de 4 anos e neste vídeo vou dar minha opinião completa sobre a Ledger e principalmente vou falar sobre a segurança, a confiabilidade dos produtos da Ledger e sobretudo os pontos aos quais você deve prestar atenção antes de começar. Vou falar sobre as desvantagens, os pontos aos quais você deve prestar atenção, os pontos um pouco mais negativos da Ledger antes de começar e também dire qual produto da gama Ledger corresponde melhor ao seu perfil e darei meu veredicto final no final do vídeo. Então vamos começar imediatamente com a segurança e a fiabilidade. Então, o que eu penso sobre a segurança e a fiabilidade depois de ter testado e analisado os produtos da Ledger? Então, obviamente, dependendo do produto que você escolher, você terá funcionalidades que serão mais ou menos diferentes, mas em termos de segurança e confiabilidade, isso vai permanecer bastante similar, já que você terá um chip Secure Element, ou seja, que é usado para isolar as chaves privadas e assim você estará protegido, mesmo se o aparelho for comprometido. Então, isso é algo muito importante. Você também tem compatibilidade com muitos dispositivos, muitas carteiras e aplicativos, pois isso permite que você interaja com carteiras quentes como MetaMask, etc. E, acima de tudo, você mantém suas chaves privadas offline. Você pode manter suas chaves privadas offline, então isso é muito, muito legal. Em seguida, o que dizer sobre o ecossistema? Então, pessoalmente, isso é um ponto positivo é que o ecossistema Ledger Live é muito maduro e muito prático, pois você tem um aplicativo e pode usá-lo, é claro, diretamente no seu Ledger, independentemente do modelo que você escolher. Você pode gerenciar, enviar, receber, atualizar o firmware e monitorar seus ativos. Por que eu digo ativos e não digo apenas suas criptomoedas? Pois, como você pode ver bem aqui, não são apenas as criptomoedas, são as criptomoedas, os tokens e os NFT que são compatíveis para armazenar, trocar, gerenciar e proteger com os produtos Ledger. Então, isso é muito positivo. Agora, vou falar em um instante sobre os pontos negativos aos quais você deve prestar atenção. E também falarei sobre os preços, mas saiba que, em relação aos preços, se você quiser acessar as melhores ofertas do momento disponíveis na Ledger, colocarei um link na descrição deste vídeo que permitirá que você esteja informado e obtenha as melhores ofertas do momento, os melhores preços na Ledger. Então, se houver ofertas, etc., isso estará disponível com o link que coloco na descrição deste vídeo. Em seguida, agora, em relação aos diferentes produtos da Ledger, o que posso dizer sobre as funcionalidades e o conforto de uso? Então, pessoalmente, testei as primeiras versões e é verdade que isso é um ponto negativo. É que devo dizer que eles são muito menos práticos e muito menos fáceis de manusear, pois os botões são bastante pequenos. Lá, a interface visual, a tela é bastante pequena, então se você tem dificuldade para ver ou se tem, entre aspas, dedos grandes, bem, é verdade que não é muito prático, pois o Ledger Nano X e o Ledger Nano S Plus têm literalmente o tamanho de um pendrive, então é muito pequeno, você pode ver bem aqui em termos de tamanho. É preciso saber que está disponível apenas em USB-C para o Nano S Plus. Além disso, você tem o Bluetooth que está no Nano X. Mas é verdade que, como ponto negativo, é que é realmente muito pequeno, então, em termos de manuseio, não é nada prático. Então é por isso que falaremos mais sobre isso depois, mas eu recomendaria para a facilidade de uso o Ledger Stacks e o Ledger Flex. Agora, a vantagem é que você também tem a possibilidade de usar seu Ledger como uma chave de autenticação de 2 fatores e isso via NFC. Então, isso nesse caso é muito prático.
Você também tem a lista das moedas que são suportadas e todas as informações no site. Aliás, eu também colocarei isso na descrição deste vídeo, se você quiser ver mais informações por conta própria. Mas agora, quais são as desvantagens, os pontos aos quais é preciso prestar atenção? E logo depois eu direi minha recomendação com base no seu perfil. Então, o primeiro ponto negativo é, para mim, como eu disse, o Ledger Nano X e o Ledger Nano S Plus, eles são um pouco práticos de manusear. É verdade que os botões são bastante pequenos. Os menus não são muito práticos, a verificação, enfim, isso exige um pouco de rigor e paciência, então por isso não é necessariamente o que eu mais recomendaria. Portanto, atenção aos dois primeiros modelos. Agora, algo a que é preciso prestar atenção aqui é que no Nano S é preciso saber que você não terá mais atualizações regulares a partir de 2025. Então, isso é uma pequena falha que deveria ser corrigida, mas é preciso ter cuidado com o Nano S Plus. Em seguida, outra coisa é, portanto, o preço. Em relação ao preço, é preciso ter cuidado, pois, pessoalmente, acho que o Ledger Stacks é bastante caro em termos de preço. Estamos falando de 400 euros para proteger suas criptomoedas e eu acho que se você tem menos de 2.000 ou 3.000 euros para proteger em criptomoeda, honestamente, claramente não vale a pena gastar 400 euros em uma carteira que vai proteger apenas 2.000 ou 3.000 euros de criptomoeda. A menos que, obviamente, você seja realmente supersticioso e queira realmente proteger suas criptomoedas, eu acho que, pessoalmente, o Ledger Stacks é muito caro para o que é, enquanto você tem um Ledger Flex ou um Anel X, que é muito mais o de médio porte e que vai ter mais ou menos a mesma segurança e mais ou menos as mesmas funcionalidades. Então, pessoalmente, acho que como ponto negativo, o Stacks é simplesmente caro demais. Estamos falando de 400 euros, não é pouca coisa. Agora, dependendo do seu perfil, qual eu posso recomendar para você? Bem, pessoalmente eu posso recomendar o Nano X se você for um pequeno investidor e não tiver uma quantidade enorme de criptomoeda para proteger, já que ele continua sendo o clássico de gama média. Mesmo assim, atenção, é realmente para os pequenos orçamentos, pois acho que é um pouco o mesmo problema que o Nano S Plus, é muito pouco prático de manusear e a interface é extremamente pequena e continua sendo bastante pouco prático. Então, se realmente você tem um orçamento muito pequeno e não muita criptomoeda para o proteger, ainda é um bom compromisso. Você tem, pelo preço, uma boa segurança, uma boa mobilidade e ainda é um preço que é mais ou menos razoável. Agora, para mim, aquele que eu realmente vou recomendar é o Ledger Flex, que vou recomendar mais ou menos a todos e que eu uso e recomendo aos meus amigos também, pois você tem tanto o lado moderno, o lado tátil, o lado ergonômico. Você tem uma tela que é muito mais fácil de usar. Você tem a possibilidade de conectar em NFC. Você tem a possibilidade de, bem, suportar todas as criptomoedas, os NFT, etc. que você quiser. Então, isso é como os outros, não há nada que mude. Mas, por outro lado, é um preço que é correto, eu acho, pelas funcionalidades que nos são dadas e pela segurança. Como de costume, que é muito, que é excelente, simplesmente. No que diz respeito à segurança, é verdade que não há nada a criticar. Então, mais uma vez, em relação aos preços, os preços que você vê exibidos são os preços atuais. E se você quiser ver de acordo com as ofertas ou não, por exemplo, atualmente há uma oferta no Nano S Plus e talvez quando você assistir a este vídeo, você tenha uma oferta especial. E em relação às ofertas especiais, se houver uma, bem, eu colocarei na descrição deste vídeo. Então, realmente, eu digo isso para vocês. Vão ver, cliquem no link na descrição deste vídeo. Isso permitirá que vocês vejam os diferentes preços e comparem um pouco os diferentes Ledger e as ofertas do momento. Então, agora, meu veredicto final sobre a Ledger, o que eu acho? Bem, eu diria que a Ledger é uma referência em carteiras de hardware. Você tem uma excelente segurança. Francamente, não há nada a criticar. Eles investiram muito nisso e são extremamente sérios a esse respeito. Você pode dormir, você pode fechar, você pode dormir tranquilo.
Você tem um ecossistema muito bom com o Ledger Live, mas mais a compatibilidade com muitas aplicações. E isso é muito, muito legal. Você tem o Ledger que tem uma reputação muito boa e por isso é uma escolha segura para qualquer pessoa que queira proteger suas criptomoedas. E depois, em relação a aquele que eu recomendo mais, bem, para mim seria o Ledger Flex, que é simplesmente o melhor compromisso entre a relação qualidade, preço, segurança, facilidade de uso, enfim, para mim é realmente aquele que eu recomendaria. Então sim, Ledger, se você quer minha opinião final sobre Ledger, sim, Ledger é confiável, é seguro e é maduro. Então é isso, espero que minha opinião tenha sido útil. Você tem as informações na descrição deste vídeo e eu te vejo na próxima. Foi o Jeremy.